Boa noite. Eu sou Acílio Simão, estou começando mais um Área Live, 14ª Área Live, 14 semanas já no nosso projeto. Bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado a todos que estão comparecendo, obrigado a todos que estão entrando agora para poder acompanhar. Como eu sempre digo, esse é um projeto independente e nós contamos com a audiência de todos. Hoje eu vou receber o designer Alex Roca, vou bater um papo com ele e vamos conhecer um pouquinho do belo trabalho dele de tapeçaria. É um designer especializado em tapeçarias. Vou chamar o Alex agora para entrar no nosso bate-papo. Boa noite, Alex. Bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Cília? Tudo. Tá me ouvindo com clareza? Tá tudo certinho? Super bem, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. A sua imagem está dando uma paradinha, mas isso é normal da plataforma, tá? Não se Tá preocupa. bom, Essa paradinha que ela dá, beleza. você pode continuar falando normalmente, que ela recupera normalmente, depois que o vídeo é baixado, tá bom? Tá certo, tudo bem. Boa noite, como estamos aí no Brasil? Estamos bem, eu tô no sul, tô em Curitiba, tá tudo tranquilo aqui. Calor, Maravilha. bem quente. Aqui em Londres a gente está com frio de 3 graus na média, mas com bastante sol. Tem feito uns dias muito bonitos essa semana. Bastante sol mesmo, assim, bem forte. Mais ou menos como o de Brasília. Ah, sim, bem forte então, seco. Assim, o dia muito claro, muito bonito, né? Geralmente aqui, 4 horas da tarde, escurece no inverno, né? Ah, Mas essa entendi. semana, assim, o sul tá escurecendo um pouco mais tarde, os dias estão bem bonitos, assim. Tá igual o céu de Brasília, eu costumo brincar que o céu de lá é muito bonito, daqui também é bem bonito. Quando quer, né? Ah, sim. Quando ele não, quando ele não está tão londrino. Vamos lá. Ah, Fiz uma breve apresentação sobre você, mas vamos conversar e conhecer mais do teu trabalho. As pessoas já conhecem o trabalho de certa forma, mas não conhecem o profissional que está por detrás dele, né? Então, nosso intuito é mostrar isso. Eu queria que você falasse sobre sua formação acadêmica, em primeiro lugar, porque eu fiquei bem surpreso, assim, quando eu comecei a ler, e ontem a gente conversou um pouco, e você me explicou um pouquinho, né? Mas explica para o nosso público é, de, de onde que você começou, assim, academicamente, né? Profissionalmente. Eu até ontem não falei sobre isso, mas a minha primeira faculdade, eu entrei com 17 anos, fiz informática. Mas no último ano da faculdade eu decidi largar e quando eu entrei na faculdade de cinema, minha segunda formação, né, que foi cinema, e eu comecei a trabalhar com direção de arte e cenografia no cinema, que é essa parte de construção arquitetônica do espaço, né? E nesse Sim, contexto eu senti uma necessidade de ter alguns conhecimentos de arquitetura, de design de interiores, até por questões de materiais, de sim. estrutura, de construção, e eu decidi fazer mais uma faculdade. Ainda durante a faculdade de cinema, eu fiz design de interiores. Então, eu tenho 3 formações, mas as artísticas entraram depois do cinema, né? Teve cinema e design de Ah, interiores. entendi. Aí você concluiu o cinema, concluiu, sempre trabalhou nessa área, né? Sim, Como ainda trabalho. cenógrafo, Sim, ainda trabalha como cenógrafo? Que bacana. sim, com direção Ah, de arte e cenografia. com direção de arte e cenografia. É um negócio difícil, né? Bem Ou não? complexo. Inclusive, nos últimos 2 anos tenho só me dedicado à tapeçaria, mas esse ano eu decidi aceitar um trabalho de uma série e vou ficar 6 meses nesse trabalho. Eu começo em abril, maio e fico Olha até que legal. outubro envolvido Pode nessa falar que série, série.
Pode falar É que uma série que segunda. é Posso sim. É ou... uma segunda temporada de uma série chamada Insânia. É uma série da Disney, do Star Play, enfim. Ah, legal. Vou ver, É uma série. É uma boa vou série. Eu acompanhar. vou dar continuidade aí É. na segunda temporada. Eu, particularmente, gosto muito dessa coisa de cenário de televisão, de filme. Às vezes eu olho, às vezes eu presto menos atenção nos atores do que no cenário. Eu tinha um hobby quando era criança, que era localizar abajur em novela da Globo. Que ótimo. Porque eles Eu. repetiam o abajur, eu ficava perseguindo o diabo do abajur. Então, É, alguns a detalhes Globo tem. assim. A Globo tem um acervo, né, bem grande. Eles realmente repetem. Então, Eles eu já repetem. reparei. E tinha um abajur em especial que era o meu preferido. Eu achei em umas 3 novelas diferentes. E Olha aí eu só. ficava assim, falei, olha, tá lá o diabo do abajur de novo. Isso eu nem tinha profissão, mas já prestava atenção nesse tipo de coisa, né? Eu sempre prestei atenção nesse tipo de coisa. Sim. Cenografia, arquitetura do filme. Até teve uma cena do Batman que eles usaram uma casa do eles usaram uma casa do Miss Van der Rohe como casa do Batman. Ah, é? Que E legal. Eu não assisti ainda. aquela casa polêmica que ele brigou com a cliente, que é na água, Ah, eu sei. que é sabe qual é? Que até inclusive Sei. vão fazer um filme sobre essa história, não sei se você sabe. Vão Não, fazer um disso eu não filme sobre a sabia. história. Estão filmando, estão fazendo um filme sobre a briga do arquiteto com a cliente, que Olha só. é uma história super maluca, assim, porque dizem que ela era apaixonada por ele Olha. e que ela permitiu e que ele se aproveitou da paixão dela por ele e para que ele fizesse a coisa toda e tal, o problema virou um problema porque ele rejeitou ela. Ele correspondeu até quando construiu a casa, depois que entregou a casa, caiu fora, né? Porque Era só. ela era considerada uma mulher muito feia, né? Ela era uma médica e ela era muito feia, né? E aí, bom, enfim, é um filme que vai sair em breve. Bom, bacana. Aí você fez cinema, design de interiores e design de interiores. Você, além do cinema, você chegou a, a praticar a profissão com projetos residenciais ou não? Nunca. Na Como é que verdade, o foi? interesse da faculdade de interiores era por uma questão para ajudar no cinema mesmo, para contribuir nesse processo de Para complementar. entender processo de construção mesmo. Como eu já estava na terceira faculdade, eu pensei, preciso fazer uma faculdade que me dê um conhecimento e que eu consiga. Já estava trabalhando bastante, enfim, e eu consiga conciliar isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer essa graduação e eu acabei. Gostei muito, mas eu nunca me interessei de fato em exercer essa profissão. Eu absorvi bastante coisa, mas era só para contribuir mesmo no processo do cinema. Muito bacana, muito bacana. Parabéns. Vamos lá. Eu estava lendo no seu release que você é um designer, né? Designer, você se apresenta como designer, né? E o teu produto é uma tapeçaria. Como é que você chegou na tapeçaria? Agora eu fiquei curioso. Como é que É, eu tra... um cenógrafo chega na tapeçaria artesanal, né? Porque é uma tapeçaria artesanal, feita à mão. Pode Sim. dizer isso? Né? É Eu, isso. eu, eu, com o tempo, assim, na vida, eu acho que eu sempre percebi que que eu tinha habilidades manuais. Mas eu sempre fui deixando isso um pouco de lado, porque acho que a gente tem essa ideia de entender o mundo de uma maneira mais pragmática, às vezes. E por isso que eu fui trabalhando com cinema, e apesar de ser um processo criativo que eu fazia, a ideia de concepção e construção de cenário, de pensar um filme arquitetonicamente, com o tempo eu fui entendendo que eu precisava me conectar mais com o meu trabalho, assim, porque eu estava perdendo um pouco essa coisa real do toque, do manual, de ser muito próximo e sentir mesmo ali o trabalho. Porque estava virando um trabalho como qualquer outro, assim, que eu acordava, fazia, desenhava, fazia um projeto, construía, filmava
E isso durou. Eu trabalho com isso há 15 anos, né? Então, foi durando, só que foi me cansando, porque eu sou uma pessoa, 3 graduações, né? Sou uma pessoa que está sempre querendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou super. Eu sou Qual é o teu inquieto. signo? Qual é o teu Eu sou signo? canceriano. Câncer. Ah, eu também sou canceriano. Olha só, tá vendo? Então você deve Inclusive, entender isso. eu te entendo Porque perfeitamente. Eu te entendo apesar de eu lidar muito perfeitamente. bem com o cotidiano, eu sentia uma necessidade constante de estar fazendo algo interessante, de mudar, de criar. E o É, cinema, eu comecei a trabalhar muito com publicidade, parou. Chegou no momento que eu, tipo, não sei, não sei se eu avanço além disso. E eu sempre estudei tapeçaria, eu sempre gostei de arte têxtil no geral, sempre fui um grande admirador. O Brasil, né, tem nomes muito potentes, né, grandes nomes, mas era um estudo. Eu nunca achei que de fato eu ia pegar um bastidor, eu ia pegar uma tela, eu ia fazer alguma coisa. Mas nesse momento foi 2019, eu, eu decidi comprar um bastidor pequeno, tipo redondinho, assim, de 30 centímetros de diâmetro. Comprei um algodão, comprei uma agulha e bordei pela primeira vez, porque eu não tenho essa história familiar, de mãe, enfim. Minha mãe fazia tapeçaria, essas coisas, mas acho que isso é bem comum, né, nas famílias brasileiras. Mas eu não tinha essa sim. conexão. Aí eu peguei, entendi essa habilidade, entendi que não era, que tecnicamente eu conseguia dominar aquilo, e me identifiquei de prontidão, assim. Então, em janeiro, eu lembro das datas, né? Eu sou muito bom com datas. Eu lembro de 27 de janeiro de 2019, eu tinha feito a minha primeira tapeçaria. E ela saiu de acordo com o meu senso estético, ela saiu interessante. E eu gostei do processo, eu gostei do processo do toque, de você estar ali muitas horas, muito tempo se dedicando a algo. E aí, a partir disso, eu fui. Eu vou tentar, vou fazer mais coisas. Fui explorando, aí tentei outros suportes, que eu uso uma pistola de tufting, que é uma técnica, né? E fui Sim. fazendo, fui fazendo. Aí o ano de 2019 foi um ano de experimentos, que eu fui Você entendendo aprende. esse caminho. Então você é autodidata na tapeçaria, né? Você não fez nenhum curso, nada. Aprendeu Nada, sozinho. eu aprendi de verdade, eu aprendi sozinho. Eu ia nos armarinhos e conversava com as pessoas que trabalhavam. Esse fio funciona nessa agulha, funciona nisso e tal. O tufting, que é uma técnica, agora está bem mais disseminada, mas há 3 anos atrás no Brasil ninguém fazia, quase ninguém fazia, não tinha essa referência. Também não tinha vídeo na internet, nada. Eu comprei uma pistola, comprei um tecido e experimentei. E aí deu muito errado Entendi. para depois dar muito certo. Mas o processo foi esse, Ah, foi então. entender que tecnicamente eu conseguia fazer aquilo e eu conectei. Eu senti que aquilo era o lugar. E o 2019 foi esse ano de fazer muitas coisas, experimentar, enfim. E no final de 2019 eu participei de uma feira em São Paulo. E a partir daí a coisa virou de ponta cabeça, assim. Então, de 2020 para Entendi. cá, a coisa realmente acendeu e aconteceu. E aí eu tenho me dedicado só a isso nos últimos 2 anos. Nossa, que incrível. Não imaginava isso, não. Assim, a gente faz essas perguntas técnicas e tudo justamente por isso, porque não imagina que o talento brota desse jeito, né? Que nasce desse jeito, né? Porque a maioria das pessoas procura aprende com alguém, vai atrás de um outro artesão para aprender, né? Às vezes vira assistente de um artesão e depois começa a caminhar com o seu próprio ateliê e tal, né? Então é fantástica a tua história, parabéns. Para sair tudo sozinho, aprender sozinho é difícil. E é um processo longo, né? Como você É um está processo dizendo. longo. Mas eu tenho essa coisa caramujo mesmo, de ficar no meu lugar, de trabalhar sozinho. Eu gosto bastante desse processo, assim, de conexão com o que eu estou fazendo. Eu sou uma Bem pessoa já muito canceriano. de ficar. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito de ficar sozinho, de ficar em casa. E o ateliê é na minha casa, é no terceiro andar da minha casa. Então eu tô aqui o tempo inteiro. E esse processo Você de. precisa do ócio criativo, né? Como a gente diz. Exato. É. Eu E esse te entendo E, perfeitamente. e esse processo autodidata é isso, assim, eu não tinha uma referência para seguir
e fui experimentando. E eu acho que o processo artístico, né, eu me considero não só um designer, mas também um artista. E, na verdade, eu falo que eu sou criativo, que eu gosto desse termo, assim. Eu É, acho que é melhor, né? Melhor assim, porque não sei, não é qualificar, mas porque o teu trabalho, quando a gente bate o olho, é diferente de tudo que tem, né? É, não é um adorno, não é um tapete para pôr no chão, vai muito além disso, né? Então, eu acho que, na verdade, você é um belo de um artista, assim, né? Eu, quando olho para o teu trabalho, né? Eu acho. é, eu acho que, como você falou agora há pouco, que essa coisa florou, né? Eu realmente não era algo. Hoje, esses dias eu falei para uma amiga, eu falei, nossa, não acredito, eu nunca pensei na minha vida que eu ia viver de uma arte, da arte. É um processo muito maluco, porque eu nunca racionalizei isso na minha cabeça. A coisa foi fluindo e acontecendo e eu fui. E esse talento, ou essa. Porque assim, a técnica, você pegar uma pistola, pegar uma agulha, eu acho que isso é. Todo mundo aprende, né? A gente sabe que. Ah, você vai desenhar, para aprender a desenhar é uma coisa de técnica. Claro que tem o dom, enfim. Mas Sim, você aprendendo a técnica, você consegue chegar em vários lugares. Mas não é só técnica, né? Se você não tem um punch a mais, alguma coisa que te coloca em outro lugar, o teu trabalho ele não tem personalidade nenhuma. E eu acho que é, eu tenho total, porque eu sou uma pessoa bem criteriosa com o meu próprio trabalho, eu tenho essa noção de que esse algo a mais eu consigo imprimir no meu trabalho, sabe? Eu consigo colocar algumas características do meu trabalho muito específicas e já tenho uma identidade e criei isso, né? Independente da técnica que eu estou usando, do suporte que eu estou usando, já consegui criar isso, né? E foi fluido, foi acontecendo, né? É um processo. entendi. Você estava falando aí no começo na nossa conversa, sobre os tapeceiros brasileiros, né? Assim, quem são as tuas inspirações nessa área? Me cita alguns, ou algum que te inspira, ou que te inspirou, e que você olha assim e fala, cara, é bom, Eu tenho ou ela, alguma sei coisa lá. com eu tenho o cinema me deu um know-how de estudar composição, cor, arte, né, visual muito forte assim. Mas eu sempre gostei do Kenny de Bahia, que trabalha cores muito fortes, né? Não Sim. dá para não falar do Buller Marx, que também é um Eu ia citar o Buller Marx. O Buller Marx tem é, umas tapeçarias lindas. Ele tem uma que está no Salão Negro do Congresso, que é maravilhosa. Está bem na entrada do lado esquerdo, quando você entra, ela está ali pendurada. É um negócio fabuloso. o trabalho Porque dele. eles têm uma coleção de arte muito bacana. Bem, assim, pouca gente conhece, mas está ali, sabe? Sim. O prédio inteiro tem esses grandes nomes da arquitetura, e tem lá uma tapeçaria do Buller Marx, que a gente achou assim, até... Eu estava com um amigo no dia, com o Roberto Concenza, do Boom Design, e a faxineira estava com um esfregão em cima da tapeçaria. Aí o Roberto foi lá, tirou o esfregão, falou, meu Deus, é um Buller Marx, essa criatura não sabe. E as pessoas não sabem, Exato. né? É, muito, Porque eu acho que no fim, todo mundo tem uma referência de tapeçaria. Às vezes, quando eu vou comprar uma ferramenta para pistola, ou vou comprar alguma lã, eu tenho que conversar com as pessoas, enfim. E às vezes, quando eu vou em loja de ferramenta e os caras olham a ferramenta, a pistola, e falam, mas o que que é isso? Eu mostro uma foto. E aí você. É muito mágico esse momento, porque aí você vê um cara que. O cara tem um outro conhecimento, mas ele fala: Nossa, isso parece o que minha avó fazia, isso parece o que minha tia fazia. Porque o brasileiro tem essa referência de tapeçaria muito forte, né? Então, só que, ao é, mesmo tempo, acho que falta, às vezes, um entendimento do quão grande isso é, né? Do quão importante é ter uma tapeçaria do Buller Marx, né? Enfim, eu acho que falta, às vezes, esse tipo de entendimento do que é uma obra de arte, né? Que é um trabalho artístico mesmo. é, Mas, isso que você fala é importante, e é o que a gente tenta fazer aqui.
é mostrar a importância do artista que está por trás. Porque o trabalho as pessoas às vezes batem o olho e conhecem, veem, viram em algum lugar, viram alguma revista e tudo, mas não tem aquela curiosidade para saber e ver aquelas formas todas. E é sempre aquela história, né? Bate o olho depois de pronto, assim, qualquer um faz. Não é bem assim. Qualquer um faz, não é? Tem essa mística, as pessoas batem o olho, sobretudo na arte. Eu vejo essa bobagem que as pessoas falam e não procuram saber o que está por trás disso, né? Ah, e a nossa ideia é essa, valorizar isso, né? Valorizar essas histórias, as pessoas entenderem, saberem que o design tem um processo, que não é uma coisa da noite para o dia, que demanda tempo, né? Para isso ser feito. Não é da noite para o dia. Você não inventou um dia assim, vou fazer tapeçaria e pronto. Da noite para o dia estava pronto o processo, a forma e tal, né? Então, o É, nosso intuito é esse. porque o que acontece, Pode na falar. verdade, é que eu penso que nós somos é, esponjas, né? Então a gente absorve todo o conhecimento, tudo que a gente passa anos estudando, enfim, e o nosso resultado de trabalho é o resultado disso, né? Então, por exemplo, o que sai do meu trabalho não é só o que eu estou fazendo agora, é tudo que eu estudei nos últimos 20 anos da minha vida, assim, eu tenho 39. Uhum. Então, eu passei os últimos, eu estudo desde os 18, 17, né, faculdades, assim. Então, eu tenho mais de 20 anos de estudo condensado De ali. arte, Então, meu trabalho de arte. não é simples. E o meu processo de trabalho hoje, eu fiz uma mentoria ano passado com uma curadora, uma mentora muito foda, Julie Belfer, e ela ensinou que o artista ele tem um processo que não é só fazer, executar. Ele tem um processo de estudo no ateliê dele, né? E eu divido meu tempo nisso, assim. Então, eu tenho um tempo que eu estou estudando, leitura, testando. Tem um momento de experimentação mesmo, de fazer um monte de coisa maluca. Tem um momento de produção, que eu preciso fazer peças comissionadas, enfim. Mas tudo isso vai agregando no resultado final do meu trabalho, porque não é só fazer o suporte, o tufting, o bordado, isso é a menor das coisas, porque o teu trabalho ele vai sair um resultado interessante de acordo com aquilo que você agrega, né? Vai agregando. Uhum. Tudo é agregar, né? Eu vou passar 6 meses fora da tapeçaria, digamos assim, mas isso vai me dar um novo ar. Eu vou olhar para outros lugares e vou voltar inspirado, por exemplo, sabe? Isso não vai me Entendi. deixar menos interessado em tapeçaria. Pelo contrário, eu acho que é isso, né? Uma viagem, um estudo, qualquer coisa que você absorva ajuda no trabalho, né? Ajuda no processo. Sim. Quanto tempo demora uma tapeçaria tua? Por curiosidade, assim, quanto tempo você demora? O processo é longo de É um, confecção ou não? é um processo relativamente longo. Por exemplo, essa que está aqui, que ela tem 50 por 90, se eu só faço ela direto, assim, 10 horas por dia, eu vou demorar uns 3 dias para fazer, umas 30 horas. Mas É isso. eu não faço só isso, Você né? fica Primeiro que eu 10 não. horas? Você fica 10 É, horas? Não, né? por Tem dias que dia. sim, tem dias que não. Porque nessas 10 horas de trabalho eu estudo, eu leio, eu assisto filme, então tudo isso conta, no meu caso, conta como um processo de trabalho, né? Quando eu estou assistindo um filme, eu Entendi. considero que isso é uma referência de alguma maneira. Eu me referencio muito no cinema, inclusive. Porque o cinema que me ensinou a Sim, ter um senso estético apurado, porque eu estudei, fiz uma faculdade, trabalhei muitos anos com cinema, trabalho ainda. Então, o cinema é quase que lição de casa, ele não é só entretenimento para mim, sabe? Mas e uma você peça vê, dessa eu acho que eu demoraria umas 30 horas, assim, se eu trabalhasse direto, assim. Mas eu 30 nunca trabalho horas. só nisso, né? Então acaba que eu levo alguns dias para fazer uma peça tipo essa. Aí E tem as tuas outras, por coleções. exemplo. Pode falar. Pode Desculpa, falar. é que eu também bordo não com tufting, né? E aí eu tenho uma peça, por exemplo, que eu tô fazendo que eu vou levar 2 meses e meio para fazer. Porque é um Meu Deus. movimento repetitivo, eu não posso trabalhar mais 6 horas por dia nisso, porque eu fico sem mão, enfim. Então é um processo um Entendi. pouco lento. Cada peça é única, então acaba que eu vou sentindo porque o processo é.
o trabalho ele se faz sozinho também, né? A gente acaba sendo um pouco a ferramenta do trabalho, né? A gente está começando ali, a gente vai fazendo, aquilo vai se criando. Eu não tenho como programar. Às vezes eu faço desenho, tenho uma pré-disposição de cores e tal, mas o processo ele vai no momento. Então, eu posso realmente levar uma peça e fazer em 2 horas? Talvez possa, mas geralmente demora, Depende. porque eu fico pensando, fico analisando, eu tiro foto, porque eu tenho um trabalho de luz e sombra, por causa da cenografia. Então tem um processo aí que é longo, que soma muita coisa. É aquela coisa, olha para a obra, para, de repente desfaz tudo. Eu sei bem como é que é. Eu já trabalhei junto com artista e criativos assim, é desse jeito. Olha, vê, põe a cor e depois tira tudo e põe outra cor diferente. É mais ou menos isso, né? Acontece, vou até te mostrar um exemplo aqui. Eu estou fazendo uma peça bordada, eu acho que eu não subi ela, mas enfim. Eu estou fazendo uma peça bordada que eu demorei, sei lá, 10 horas para fazer uma parte, aí eu descobri que aquela coisa não funcionava e hoje eu tirei tudo. Enfim, é um processo mesmo, né? Porque a gente está Então, fazendo algo com um pouco mais com alma, né? O trabalho artístico é isso, né? não, o seu trabalho é arte pura, não tem outra definição, né? É um trabalho de arte. Eu fiquei curiosa agora, por exemplo, você tem ali um certo tempo e tal. Você tem, as suas peças são como quadros, por exemplo, no sentido de, por exemplo, eu estava conversando com a Sônia Mena Barreto, artista plástica, e ela tem um trabalho assim bem clássico no sentido do fazer. Então, por exemplo, ela faz 7 peças numeradas de um trabalho mais exclusivo. E ela tem uma série que é mais comercial, por assim dizer, por exemplo, que são pratos desenhados, aí é feito com decalque, enfim, é outro processo, né? Sim. Mas a obra mesmo, as obras que ela leva também 3 meses para fazer, ela leva 3 meses para fazer um quadro. Nossa. Ela faz poucas peças, né? Você conhece, como os artistas plásticos, né? Eles fazem assim, eles fazem séries de 7, né? Numeradas, um de 7, por exemplo. Você tem esse tipo de processo ou não? Ou cada peça tua é única? Eu estou perguntando é isso. Cada peça tua é única ou você consegue reproduzir? Eu fiquei curioso porque o processo artesanal, né? Sim. Aprendendo bem a técnica, eu entendi o lugar onde eu posso conseguir reproduzir peças. Então, eu criei uma série pequena, assim, que eu reproduzo, mas Sim, elas são tapeçarias mais simples, é um outro processo. Mas a certo. maioria a maioria do meu trabalho eu não consigo reproduzir nunca. Porque São peças únicas. Ó, Renatinha Sherman acabou de entrar. Renatinho, um é beijo para verdade. você. Falei com ela hoje. Então, Adoro esse Renata. processo de ser único é que, na verdade, assim, eu acho importante a minha dedicação ser única para um trabalho único, sabe? Porque Sim, cada peça você cria uma conexão e aí cada trabalho é um trabalho. E, e é louco que, no fim, eu acabo aprendendo coisas diferentes em cada trabalho, em cada peça que eu faço, porque eu experimento um fio, porque o meu trabalho, além não falando de narrativa ou poética, mas falando de técnica, de material, eu tenho uma pesquisa muito grande de fibras. Então, eu não uso um tipo de entendi. fibra só. Então, Quais as eu posso fibras que usar. você utiliza? Tocando nesse assunto, vamos falar. Quais as fibras que você utiliza? Porque eu não conheço o seu trabalho pessoalmente, eu ainda não vi nenhuma peça pessoalmente. Eu conheço por fotos e tudo. E aí a primeira leitura que eu faço, aliás, eu não consigo fazer leitura, eu não consigo dizer que fio que é. Me diz que Uhum. fios que você utiliza e que materiais que você utiliza para as tapeçarias. Então, Esclareça, porque essa parte. eu vario bastante nisso, mas eu tenho uma busca por fios naturais, por fios recicláveis. É uma Bacana. pesquisa que ela existe, então eu uso muito algodão cru, algodão, sisal, rami.
Mas uso fibras sintéticas também, uso algodão, uso lã 100% natural, tingimento natural. É porque como eu busco uma questão de textura, porque quando você olhar o meu trabalho, você vai entender que as texturas são muito variadas. E eu consigo isso com diferentes fibras. Então, às vezes eu tenho marrom. Aí eu adoro esse processo no meu trabalho, que cada peça eu faço um garimpo em vários armarinhos aqui de Curitiba, porque eu vou, tenho marrom. Aí eu vou atrás de vários do mesmo tom, só que fibras diferentes, para eu conseguir brincar Entendi. bastante com essa questão das texturas. Então eu não consigo fechar exatamente, depende muito, já fiz peças só com fibras naturais, fiz peças só com fibras sintéticas, misturo. Como eu prezo por vou atrás desse resultado das texturas diferentes, eu não fico tão preso a um certo tipo de fibra, né? Eu vou pesquisando e fazendo. Tudo que Entendi. sair novo, compro, testo, porque é isso, né? Eu acho que o trabalho é um pouco disso, assim, a gente se surpreender com os materiais e, nossa, isso dá esse resultado, porque cada fibra dá um resultado diferente, sabe? Entendi. E em relação à cor, você tinge ou as peças, ou as cores já vêm prontas? Como é que é isso? Eu já, Qual que é a tua... eu Pode já me falar. aventurei em tingimento, Aventurou. já fiz esse processo, mas é um projeto mais distante, assim, porque como o processo de fazer já é muito longo, se eu tenho esse cuidado, esse trato com as fibras, eu acabo prolongando demais o processo, dependendo do trabalho, não cabe. Aí eu busco, Entendi. tem um lugar no sul, aqui no sul, inclusive, no Rio Grande do Sul, que só tem fibra natural, com tingimento natural, então eu compro muito deles, assim, Legal. porque Muito é uma bacana. fazenda, eles têm um cuidado super legal, assim, e as cores são muito interessantes, porque é tudo natural, né? Então, mas eu não faço tingimento, já fiz, mas não faço na maioria das vezes. Até porque você falou um pouco dessa coisa do comercial, da outra artista plástica que você comentou. Eu tenho bem claro assim o meu trabalho que é comercial, que é um trabalho que vai vender em loja, que é um trabalho que tem um outro público, que é uma questão mais decorativa, e eu tenho o trabalho que está em Sim. galeria, eu tenho o trabalho que é mais autoral, que é um trabalho que eu não fico preso e eu crio, e eu posso tingir, eu posso não tingir, posso fazer meus experimentos, né? Então eu tenho essas duas linhas bem claras assim no meu trabalho. Todo artista hoje, eu brinco com os artistas com isso, assim, eles têm o prêt-à-porter e alta costura, não tem jeito, tem que ter isso. Porque o prêt-à-porter surgiu para sustentar a alta costura, porque os preços da alta costura são caros demais, eles fazem poucas peças, e o prêt-à-porter surgiu para isso, para dar essa base financeira, para Sim, angariar fundos, é a mais pura realidade. E tem que ser feito dessa forma, não tem jeito, né? Porque senão você começa a ter um trabalho que é tão absurdamente elitizado que acaba parando, né? Eu acho. Em casos. Não estou dizendo no seu caso, estou dizendo no caso de outros artistas. Que, por exemplo, era o que acontecia com a Sônia, né, no começo. Ela tinha um trabalho que demorava-se tanto para fazer, 3 meses para produzir uma obra, que as pessoas não tinham paciência de esperar. Então, ela criou algo mais rápido, mais comercial mesmo, não barato, mas com um custo mais baixo para uhum, atingir um público maior. E sim. funcionou super bem. O trabalho dela é maravilhoso. Ela conseguiu passar para outros suportes e hoje uma coisa de louco. Não sei se você conhece o trabalho dela, depois dá uma pesquisada. É uma artista que vale muito a pena. Eu entrevistei, ela foi uma das minhas entrevistadas. Eu sou amigo dela há muitos anos, conheço ela há muitos anos. A gente sempre conversa, mesmo eu estando em Brasília, ela em São Paulo, a gente sempre troca figurinha online. E aí, quando eu convidei ela para fazer entrevista, ela falou, faço tal. E aí eu fiquei apaixonado, porque eu já gostava do trabalho dela. Então, depois que eu conversei com ela, e entendi como é que era o processo dela, aí pronto, fiquei maluco, sabe? Dessas pessoas que a gente. Todos os entrevistados, né, que passam por aqui, eu tenho que ter
eu tenho que gostar do trabalho de algum momento, de alguma forma, me apaixonar por aquilo e depois eu vou me apaixonando pela coisa toda, sabe? É coisa de canceriano, você me entende. Sim. E vamos lá, falando de cores, por exemplo, você aí tem os seus fornecedores, né, e tudo, você já consegue desenvolver com eles, por exemplo, cores especiais para você? Você interfere nisso ou não? Como é que é o teu processo? Ou você É, nesse, vai no que eles nesse, têm, por exemplo? nesse lugar das fibras com tingimento natural, acaba que é tudo meio por lote, né? Então, nem sempre a gente consegue repetir cor. Então, às vezes eles me mostram, estamos experimentando isso, o que que você acha? E aí eu compro, vejo, testo, mas aí sempre fico naquela, putz, mas será que e se eu gosto, será que vai ter de volta? Porque às vezes chegar na mesma cor exatamente não dá certo, né? Enfim, mas Acontece. eu sou bem maleável em relação a isso. Eu vou atrás. Eu gosto, é que eu gosto do processo de descobrir. Eu acho que eu tenho essa curiosidade. Eu gosto de ir no lugar, descobrir, ver a cor. Aí, se eu acho que preciso de mais, eu entro em contato com o fornecedor, com a empresa. Aqui em Curitiba tem um lugar que é arqueológico quase, porque o cara ele Arqueológico é tem ótimo. muita lã, muito fio antigo de linha que já se perdeu. Às vezes ele tem 2 novelos. Eu vou lá quase toda semana, assim, porque eu gosto de ficar descobrindo. Cada vez que eu vou lá, eu descubro uma fibra nova, enfim. O processo é meio que esse, assim. Eu acho que eu acabo não interferindo no que vem, assim. Eu olho para o que está ali e trabalho com aquilo. Entendi. Ah, isso é bacana, bacanérrimo. Você usa fornecedores locais, né? Isso é importante. Fornecedores de outros lugares, você já tentou? Como é que é? Ou você prefere mesmo só os locais? O que acontece? Algumas Você tem essa empresas preocupação, por fabricantes, exemplo? eu acho que isso é fundamental, tanto que alguns fabricantes já me procuraram, de repente, patrocinar o trabalho e eu forneço o material, o que não é interessante para mim, porque eu gosto disso, de pesquisar, de ver materiais diferentes, então eu não quero ficar preso a uma empresa só, mas eu gosto também dessa coisa, é que eu sou uma pessoa muito do, eu vou lá, eu converso, conheço o lugar, troco a ideia, porque acaba que você aprende muito trocando, né? Então, se eu estou numa loja com uma pessoa que trabalha há 20 anos naquela loja, a pessoa conhece todos os fios do mundo, a pessoa dá dica, tem uma mulher específica de um lugar que eu vou muito, ela me dá dica. Olha, por que você não tenta fazer isso com esse fio? Então, eu acho que essa troca ela é insubstituível, assim. Então, eu gosto do processo de ir no lugar, e como eu tô aqui no Sul, tô aqui em Curitiba, então eu vou no lugar, tenho essa troca, fico lá, converso, é quase que faz parte do meu trabalho, assim, eu meio que contabilizo no meu tempo de hora, assim. E sobre fios É de o fora do Brasil, trabalho de pesquisa, né? Trabalho de sim. pesquisa, né? E sobre Com fibras de quem fora, sabe, assim, muito. eu já em São Paulo tem mais lugares, né, que vende fibras importadas, então às vezes eu vou, compro alguma para testar, porque tem mais lugares lá. Aqui não tem muito lugar, na verdade, acho que não tem nenhum especializado nisso. Mas eu gosto do produto nacional. Eu gosto do. A gente tem uma variedade muito grande, uma produção interessante. Muita coisa, mesmo vendida aqui, muita coisa é importada, né? Mas eu busco, assim, eu busco as empresas menores, eu tento ter essa variedade, porque eu acho que é isso, né? A gente fomenta o mercado. São várias pontas, né? Que a gente Isso. está ali. Não, isso, Tá, isso é importante. É importante fomentar o mercado regional e o mercado que está próximo de você, né? É importante isso. E resgatar essas empresas, como você fala, por exemplo, armarinho é uma coisa fascinante. Em alguns lugares isso não existe mais, né? Essa cultura do armarinho. Eu lembro que tinha um perto da minha casa, minha tia fazia crochê e tricô, e eu que ia comprar as linhas de vez em quando. E aquele negócio fascinante, aquele monte de novelo pendurado é de ficar enlouquecido.
não é? De, É é, isso. Eu acho que quem tem um pezinho na arte, a gente sempre vai ficar fascinado pelo processo visual tátil da coisa, né? Do a gente presencial, tem, que é... a gente bate o olho numa coisa que é 100% esdrúxula e você acaba achando, né, isso. Eu também gosto dessa cultura de armarinho, mas é uma coisa que está se perdendo, né? São Paulo deve ter alguns armarinhos muito legais, tem de, alguns muito de bons, coisas assim. desse tipo que você fala, de coisas centenárias que estão lá guardadas, que não saiu por algum motivo, ou uma cor mais berrante que não entrou no mercado por algum motivo e está lá, centenário querendo pó, entendeu? Eu Sim. lembrei de uma designer, de uma amiga, que ela comercializava colares feitos Olha que legal. com botões antigos. E a história da designer que fazia os colares era a seguinte: ela herdou uma fábrica de botão do avô dela, daqueles botões antigos, dos mais variados que você possa imaginar. Uma fábrica de botão, e ela não tinha mais interesse em pôr a fábrica para funcionar, enfim, por causa do produto importado e tal. E ela resolveu fazer colares. É um negócio assim fabuloso, Nossa, que fabuloso. incrível. Imagine o E você, quanto a variedade, né, de produto que ela deveria ter nessa fábrica, coisas antigas, coisas fora de sim, estoque, enfim. sim, você bate o olho no colar a primeiro momento e você nunca diz que aquilo é um botão amarrado. Você bate o olho assim e fala. Eu gosto muito de joalheria. Aí a primeira vez que eu encontrei com essa amiga, que virou uma amiga, falei, Tati, que colar bonito é esse? De onde que ele, de que parte do mundo que você trouxe? Porque ela traz muita coisa da Ásia. Ela falou, É, não, são botões. Aí ela virou o avesso e falou, não tá de brincadeira comigo, que ser botão, sabe? Uma coisa assim. Enfim, essas Tem coisas uma dos coisa, criativos, né? tem uma coisa nossa brasileira, né, que a gente pega, né, vê o material, dá um jeito, se vira, retransforma. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem matéria-prima, né? A gente tem potencial aí para A mexer gente é meio nas coisas, né? A gente é meio MacGyver, né, nessa situação. Pega dois fios e transforma numa bomba, Exatamente. É tipo isso. não é? Eu, às vezes, me considero um alquimista das lãs, assim, dos fios, porque Ah, é isso, assim, como eu brinco muito com essa coisa das texturas e testo, e brinco e misturo. Tem fio que já fiz experimento de mudar fio mesmo, né? Eu pego um fio, escovo, separo, misturo com outro fio para ter uma outra tonalidade, para ter uma tem mistura. fios Eu aí para gosto. você poder mostrar para gente? Os fios Nossa, tem muitos. separados? Tem Mostra alguns fios alguns. para gente. É, Claro, ó, mas tem por como exemplo, isso pegar? aqui é um fio de malha. Ele é um tecido, na verdade, né? Se você olhar aqui, ó, eu tô abrindo ele é um Fio tecido. de malha. É, eu gosto muito de usar. Ele não Daqueles, é. daqueles que Pode faz falar. tapete, não é? Tipo que faz tapete. Exatamente. E aí, tendo como base esse tipo de fio, um dia eu pensei, pô, se isso aqui é um tecido recortado, eu comecei a comprar um monte de tecido e eu recortei e eu tive outros fios que não eram de malha. Mas para ter texturas diferentes, para ter cores diferentes, porque é isso, né? As lãs não têm todas as Bacana. cores do mundo, né? Sim, E porque eu gosto dessa manipulação, eu gosto desse processo de brincar bastante com os materiais, né? Aí, por exemplo, isso aqui é uma fibra sintética, mas você viu a textura dela aqui, Acílio? tô vendo, tô vendo. Então, Fabuloso. isso me interessa muito, porque, ó, eu tenho dessa cor, tem alguma coisa, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dessa cor próxima. Enfim, eu tenho vários azuis, mas, tipo, texturas muito diferentes, né? Então, a minha brincadeira está em achar isso aqui, ó. Isso aqui já saiu de linha, então. E tem Entendi, raro aqui. Mas entendi. eu tenho uma variedade. Isso aqui já é barbante. Eu tenho. Isso aqui tem um outro tipo de textura. Ele é mais. Ele é bem fino, ó. Entendi, entendi. A minha, Bacanérrimo. a minha ideia é Quanto? brincar. Brincar, olha, isso aqui ele é só ele é usado para feltro, né? E É, aí eu uso isso aqui também pare- para fazer. parece um algodão doce.
Exatamente. Esse especificamente que é rosa aparece. Parece algodão doce. Quantos, por exemplo, essa tapeçaria que está atrás de você, lá Sim. onde está o cinza, por exemplo, Uhum. quantos novelos são usados numa linha dessa, por exemplo? Muitos, poucos, como é que é? Muitos. Porque o tufting, que é... vou mostrar aqui a pistola de tufting, uma delas que eu Mostra a uso, pistola. Nossa, que é mãe. isso aqui. Ela parece uma furadeira. O que que ela... Qual que é o trabalho dela? Ela é uma pistola de bordar, né? Ela faz o mesmo processo de bordar, assim, quando você borda, enfim, com uma agulha. Mas ela Meio condensa... mecânico, né? Exato. E ela condensa os fios. Então é o processo de fazer um tapete mesmo. Então, quando você está bordando, você passa um ponto por ponto. No caso da pistola, ela pega uma grande quantidade de fios e condensa e solta. Então, por isso que fica parecendo um tapete. Então, ele gasta. Eu já fiz esse cálculo, né? Porque eu sou nerd, fico calculando tudo. Ele gasta aproximadamente 7 vezes mais que um bordado normal. Então, por exemplo, só aquela parte cinza, eu gastei 200 gramas, dois novelos de lã, cada um de 100 gramas, sabe? Isso em Então, metros dá em quanto? Dá quanto, mais ou menos? O novelo tem quantos cada metros? novelo, deixa eu ver um aqui, ó. Cada novelo tem aproximadamente 170, 200 metros. Então, 400 metros de Nossa, lã. Só naquela meu parte Deus. cinza. Só naquela parte cinza. Não vou nem perguntar Exato. das outras, porque, por exemplo, a bege lá é gigante, então foi Não, muito eu usei mais que muitos isso. novelos nessa bege. Muitos novelos, assim. Acho que devo ter usado uns Entendi, 10, assim, enfim. E aí, como eu brinco com essa questão dos volumes, é isso. Quanto mais volume tem, mais gasto vai ter, né? De fio, enfim. Então tem esse processo aí que pode ser bastante. Realmente gasta muita fibra, né? Muita coisa. entendi. Eu estava olhando o seu trabalho e vendo, e aí quando eu vi a referência do cinema que você falou que lá no release, você fala sobre essa questão do cinema, do design de interiores e da arquitetura, né? Me explica um pouco essas referências do cinema na tapeçaria, quando você fala isso. Ah, por O- exemplo, algum filme específico que te inspirou para uma tapeçaria específica? Alguma referência desse tipo? Esclarece um pouco isso para mim, porque ficou um pouco. Qual a referência efetivamente, entendeu? Então, o que eu gosto de pensar, Cílio, é que quando a gente assiste um filme, a gente tá o que te toca, né? O que te move quando você assiste algo? Eu tô sendo o xiita que fala do filme artístico, do filme que é feito para tocar, né? Então, é Que uma te emociona, isso é que te fato. Quando emociona, você assiste um filme, exatamente. te É uma causa lista alguma de. coisa. Exato, são várias coisas, desde o roteiro, tem o ator, mas esteticamente, um filme consegue muito te impactar. Sim, Eu não, sou muito fã do cinema asiático. Tem um diretor, o Wong Kar-wai, que ele é muito bom. E ele tem um filme chamado Amor à Flor da Pele. É um filme com pouquíssimos diálogos. É um filme que fala sobre traição. E ele não tem uma cena de beijo ou de sexo. Ele é só... O cinema asiático ele é um pouco mais dilatado, né, no tempo. Ele não deixa as coisas mastigadas pra gente, né, como o cinema hollywoodiano. Então, ele é um é, filme que ele te solta as informações e você vai entrando naquilo e entendendo. E visualmente, o filme conta aquela história daquele casal que está sendo traído, dos encontros secretos, porque ele tem a cor, tem muito vermelho, que é uma coisa da paixão, entendi, enfim. Eu acho que o cinema ele me ensinou a olhar para algo e sentir que é o que é a arte, quando você olha um quadro, quando você olha um entendi. Pollock, você, tipo, morre, né? Porque você tá vendo tudo aquilo, né? É, E aí, o cinema, ele tem isso, né? Visualmente. E eu trouxe isso para entendi, tapeçaria, porque o que eu estudei na minha entendi, faculdade, o que eu trabalho no cinema, é você visualmente fazer o outro sentir. E a minha tapeçaria é sobre isso. Assim, meu trabalho de arte têxtil é sobre isso. Assim, eu quero que as pessoas olhem e não achem só bonito. Eu quero que elas sintam alguma coisa. E até pela questão dos volumes enfim, é tátil também, né? Então a pessoa também sente visualmente ali.
tátil, né? Sente fisicamente a coisa, Dá, né? Não só dá visual. vontade. A tua tapeçaria chama para tocar. A gente tem vontade de tocar, de pegar, de tocar. Isso é interessante. É uma coisa que desperta na gente, né? Eu, pelo menos, quando olho, me chama para o toque, né? Sim, E está tendo uma tendência agora na movelaria que é de ter esses tecidos mais felpudos, por assim dizer, né? sim. Ah, poltronas, que fogem um pouco do tecido muito plano. Esse tecido que chama para o conforto, que chama para o sentar, sabe? Mais ou menos como são os volumes da tua tapeçaria, só que mais uniforme. Inclusive, eu te perguntar uma coisa. Já, você já aplicou as suas tapeçarias, por exemplo, numa cadeira, num móvel? Porque eu vi que você aplicou Então, num espelho. Você tem sim, sim. um espelho que tem Eu, os volumes em volta, que é muito interessante. Como é que é o nome daquele espelho? a Ele série tem um nome? chama Minerais. Na verdade, Minerais? sim, foi um estudo que eu fiz de montanhas e rochas. E por conta dessa questão de luz, de sombra, de volumes, eu trouxe isso para o espelho. E era uma mistura, porque o espelho todo, ele tem duas cores, são todos com fibras naturais. E aí eu misturei isso, né? Porque o espelho também é areia, né? Enfim, então eu quis trazer essa Sim, coisa do natural, assim, de forma natureza, literalmente, assim. Quando você olha o muito espelho, assim, legal, é uma montanha, praticamente. muito legal. O seu trabalho, às vezes, quando a gente olha, lembra curva de nível da arquitetura. Assim, um olhar mais de relance, lembra um pouco de curva de nível, lembra um pouco os jardins do Buller Marx. A gente olha assim e tem essa coisa que ele tinha desse colorido, né? Na hora que abate o olho, você tem essa leitura em algumas tapeçarias, né? Porque todas são muito diferentes umas das outras, né? E você brinca com essa história do volume, que é uma maravilha, né? Ah, isso é É, fantástico. no geral, eu gosto de entender o meu trabalho sempre. Eu brinco com os espaços. Vamos simplificar dessa maneira, assim. E aí os Sim, espaços englobam. O que engloba esses espaços, né? Engloba, assim, jardins, o espaço onde a gente está, onde a gente vive, o lugar. Porque é isso, assim, a gente habita, né? E a gente está nos lugares e está andando, circulando e vendo. E eu gosto dessa ideia de corpos estranhos nos espaços. Então eu corpos crio estranhos é segmentos, ótimo. fragmentos disso, sabe? Então tem muito de arquitetura, tem muito disso tudo que você falou, de uma maneira fragmentada, assim. Eu gosto muito de trabalhar esses fragmentos dos espaços, né? De onde a gente convive, de onde a gente se encontra, assim. É um lugar de pesquisa isso. Você falou De agora ter... corpos estranhos, me lembrou os filmes tipo B que eu gosto. Adoro filme tipo B. Você falou corpos estranhos agora, me, me remeteu a isso. Eu É, sou um apaixonado pelo tal do filme B, é uma tragédia. Assisto todos, é um inferno. eu É, gosto de alguns filmes quanto mais assim trash, também. mais eu gosto. É uma coisa. Eu achava que era só eu, mas tem um humorista famoso que adora também, e da mesma linha do que eu. Quanto mais trash, melhor. Não, eu acho que a gente tem. Ah, o trash vira cult, né? Vira cool, né? Ele é legal de alguma maneira, né? Porque é É, isso. é muito bom. Eu vi agora recentemente Dune, né? Essa refilmagem que fizeram. Ah, sim. E eu assisti o original. Eu assisti os dois originais. Porque Uhum. existe um filme original e existe uma minissérie original que é melhor que o filme. Porque o filme A original minissérie eu não vi. é uma minissérie de 3 capítulos. É uma produção francesa, se eu não me engano. O primeiro filme é filme tipo B, daqueles assim que você fala maravilhoso. É tipo B daqueles maravilhosos que você fala assim, como deu conta de fazer isso? Porque é muito trash. É muito trash.
É que E é aí eu anos assisti os 80, três. né? Se eu não me engano, é anos 80 o primeiro Duna, né? É anos 80 e é engraçado, é interessante ver os três para você ver as diferenças, como eles mantiveram a história nos três filmes e como eles deram soluções diferentes para a história, porque eles têm soluções diferentes. E as cenas, mas a maioria das cenas são iguais, assim, né? Da Uhum. história. E eles mantêm essas cenas. E aí você vê as diferenças de tecnologia para fazer o filme, né? Aquela cena do escudo que ele está lutando, no filme original é de um jeito, na série é de outro, e nesse filme novo é totalmente diferente, né? Hoje eles têm a tecnologia para fazer aquilo ali, né? Sim. E aí é interessante ver isso. Eu gosto dessa parte, né? Eu sou dos filmes antigos, eu gosto de tudo um pouquinho. Qual é o teu filme preferido? Sei que é difícil falar isso, mas vamos lá. Então, Você foi tem um filme preferido? esse filme do Wong Kar-wai que eu falei, chama É Amor à Flor esse? da Pele. Exatamente. Eu vou, é fácil de encontrar, eu vou procurar para assistir. Eu acho interessante. Eu acho que, eu vou falar, fazer uma propaganda. Eu acho que o MUBI comprou os direitos de todos os filmes do Kar-wai para exibir no streaming. E eles têm todos. Sério? E, sério. Ah, Então, vale a pena assinar para não. assistir, porque esse diretor é fantástico. Ele tem um filme chamado Happy Together, que é a história de dois asiáticos que vão para Buenos Aires. É um casal, dois caras, e eles vão lá tentar a vida, e aí eles brigam, aí tem toca tango, enfim, o cara ele tem um primor estético de é um filme taiwanês, é um filme chinês que toca tango, sabe? Então tem muita coisa assim, o cara é foda assim. E vale a pena É, assistir os filmes dele. Esse é o meu filme preferido. Eu assisto duas vezes, três vezes por ano, vira referência. O cinema é uma grande referência para mim, né? Não tem como, assim. Tudo que eu você acho olha e passa um para todo mundo. sentimento, Eu é acho que para isso, né? todo mundo, no final das contas, né? O cinema traz alguma lembrança, alguma referência, para os criativos em geral. Eu, por Sim, exemplo, sou apaixonado por um filme chamado O Anjo Azul, da Marlene Dietrich. Todas já as vezes assisti. que esse filme, todas as vezes que esse filme passa, eu assisto, eu acho ele maravilhoso. E esse filme específico foi usado pela Madonna num show dela. Ela usou as referências desse filme no show dela, que a Girly Show é toda baseada no Anjo Azul. Olha Inclusive que legal. O Pierrozinho que aparece no começo do espetáculo e aparece durante o espetáculo é o Pierrot do Anjo Azul, Olha né? só, que interessante. É todo o espetáculo todo esse espetáculo da Madonna chama Girly Show, não sei se você conhece, Não você é mais conheço. jovem do que eu. É um espetáculo bem interessante. Ele é inspirado ah, nos. Chama-se Guile Show porque antigamente não tinha o pornô. Então tinham revistinhas que se chamavam de girlies, as garotas girlies. Aí ela pôs o nome no show, e o show é todo inspirado no circo, porque o Anjo Azul se passa num circo, nos cabarés e nos espetáculos da Broadway. Então, o show inteiro é desse jeito, é maravilhoso, do começo até o final. Vale muito a Que pena legal. assistir. Você que gosta de cenografia, né, que faz cenografia, ele é espetacular esse show. É uma das coisas mais bonitas que ela produziu. Ela já produziu muita coisa bacana, mas esse em especial, eu tenho um carinho muito grande para ele, que foi o primeiro show que veio para o Brasil, né? Ela Sim. veio, a primeira vez que a Madonna pisou no Brasil foi com esse show. E ele Olha que legal. Vou é procurar, fiquei maravilhoso. curioso. Inclusive, ele tem uma coisa muito interessante, porque ele é todo baseado no circo. Então, a iluminação dele são as cores primárias. O vermelho, o amarelo e o azul. E a gente vê isso claramente. A gente que gosta de cenografia acaba vendo essas coisas, né? Sim. Acaba percebendo essas coisas. É maravilhoso, assista, vale a pena. E depois a gente conversa sobre. Não, vou Se assistir. você Então, a lição de quiser casa é entender, você assistiu Amor à Flor da Pele e eu assisti esse show, tá? vou assistir. Assista e depois você me questiona, porque eu sei tudo sobre o show.
eu conheço ele de trás para frente, eu já vi 1000 vezes, sempre assisto e gosto muito, né? Ah, vamos lá, eu queria que você me falasse mais referências, por exemplo. A gente já falou sobre as referências de arte, do cinema, me dê mais referências quando você cria o seu trabalho. Por exemplo, você usa música para criar? Você gosta de música para criar? O tempo todo. A ferramenta que eu uso, ela é uma ferramenta barulhenta. Ela usa um compressor de ar. Então eu trabalho o tempo Legal. inteiro com fone de ouvido. E Com música, com fone de ouvido. certeza. A música Play. também é uma inspiração, né? Eu gosto muito de música brasileira. Eu Maravilhoso. tenho uma predileção por vozes femininas, assim, então eu gosto muito de algumas cantoras específicas Eu brasileiras, também gosto assim. das Mas vozes femininas. Aliás, eu só escuto as vozes femininas. Não é consigo ótimo, ouvir. né? Eu não consigo ouvir voz masculina, me irrita profundamente. A única voz masculina que eu consigo, as duas únicas vozes masculinas que me agradam são a do Milton, três, aliás, Milton, o Ney e o Renato Russo. São as únicas três que eu Ah, consigo sim. ouvir, por muito tempo, né? As outras a Aham. gente ouve, mas eu não sei como é que é com você, mas comigo vai dando irritação. E eu, Uma coisa mais Caetano, Alceu Valença, eu gosto, Milton, Gil, Chico. mas, por Eu exemplo, ouço, O Caetano, mas tadinho, ele tem uma voz terrível, eu acho. Não gosto da voz dele. Mas o Caetano, por exemplo, a voz do Caetano, pelo amor de é que Deus. as É igual composições do Caetano são incríveis, né? são, Então, não, as composições são maravilhosas. Aí eu escuto com a Bethânia. A Bethânia consegue. É, o Caetano, muito esperto desde novinho, quem foi a primeira pessoa que cantou uma música do Caetano? A Bethânia. Ele já sabia disso, que ele era terrível cantando. E aí ele já deu para a Bethânia. A Bethânia fala isso, né? A Bethânia fala assim, que a primeira música que ela cantou foi composição do Caetano. Ele fez para ela cantar, né? uhum, Como inúmeras músicas, né? O sim. Chico também é terrível cantando. Não dá para ouvir a voz do Chico. O Chico é fanho. Então eu escuto. Ele tem uma afinação específica ali. Não, ele é fanho, a verdade é essa. E a Bethânia canta Chico maravilhosamente. Tanto é que o Chico só. É a única pessoa que é permitida alterar as músicas do Chico sem autorização dele é a Bethânia. É a única Ah, pessoa que tem essa permissão. Sabia olha disso? só. É a única Não, pessoa que ele permite que mude as letras da música dele sem autorização prévia é a Bethânia, olha só. de tanto que ela canta. E eu conheço Sim. as músicas do Chico através da Bethânia. Aliás, Bethânia é maravilhosa, né? Você conhece a discografia do Brasil inteiro através dela. Eu gosto muito, acho Sim, fascinante. sim. Betânia Outra, Gal, não tem como, né? Gal também, Gal é maravilhosa. Todas elas, né? Todas essas mulheres, as cantoras brasileiras têm são especiais, né? Eu, por exemplo, tenho uma paixão muito grande pela Zizi Posse. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que ela tem um cuidado maravilhoso e ela tem uma proximidade com as artes plásticas muito grande, porque o irmão é cenógrafo, o Zé Posse Neto, é cenógrafo, um dos melhores cenógrafos do Brasil, fez vários espetáculos o Zé Posse Neto trabalhou muito tempo com a Jaqueline Terpins, a designer. Que a Jaqueline é uma cenógrafa de criar cenários e figurinos para teatro. Ela tem várias peças assinadas. Pouca gente sabe disso, mas ela tem uma carreira extensa no cinema, junto com o Zé Ponce Neto, por exemplo. Assinou muitos espetáculos dele, os figurinos, né? E Uhum. é uma das minhas designers favoritas, assim. Sempre gostei muito do trabalho dela. E ela passeia por todos os materiais, né? Ela não é só o vidro, ela tem um trabalho de madeira muito legal, ela tinha um trabalho de iluminação muito legal. Eu gosto muito do trabalho dela, das que, assim, quando eu conheci pessoalmente, eu tremia na frente dela. Precisei tomar água,
quando eu conheci, assim, o dia que eu fui no estúdio dela e ela estava lá, foi um dia difícil. Que legal. Foi, foi uma emoção. É, Bom, mas é legal isso que você falou dela trabalhar com outros materiais, porque na verdade o artista é isso, né? é, Ele não necessariamente é preso a uma técnica ou a uma especificidade de material, enfim, de suporte, né? Ele pode andar por vários lugares, né? E é importante aprender outras justamente. coisas, porque isso Não, acaba. outras técnicas. É É, por isso que eu porque estava te isso acaba perguntando sobre agregando essa questão. no trabalho, no Não, continua. resultado, né? Então, quando eu misturo uma coisa da pintura, porque eu também fico pintando às vezes, enfim, fico testando coisas, né? Aprendendo outros suportes além da tapeçaria, do têxtil. E isso contribui, porque você experimenta, faz. Eu falei da mentoria, ano passado eu fiz, e tinha uns exercícios com essa mentora que você podia fazer qualquer coisa. Ela dava um mote e você fazia qualquer coisa, não precisava ser aquilo que você faz. E dos 8 exercícios que teve, eu não fiz nenhuma tapeçaria. Eu fiz performance, eu fiz foto, eu fiz vídeo. Então é legal porque Bacana. o artista ele tem que ser multi, né? Ele tem que fazer muita coisa, ele tem que saber muita coisa, porque acho que é isso, é estudo, É né? por, É o processo. é por isso, é por isso que eu te fiz essa pergunta sobre a aplicação do teu trabalho no mobiliário, por exemplo, numa cadeira, por exemplo. Eu fiquei imaginando aqui uma cadeira com o teu trabalho Então, eu aplicado te na parte de respondi porque trás. a gente emendou o trabalho. Eu Não não tem posso falar problema. muito, mas eu vou fazer, eu vou lançar agora em junho uma coleção de mobiliário com 2 arquitetas aqui de Curitiba. Então, Ah, aguarde. maravilha, maravilha. Deixa para lá, eu antecipei, então, eu antecipei. É porque eu vi o teu trabalho e eu me lembrei de uma, eu me lembrei daquele projeto que tem da Cartel, que é ele chamou a cadeira de Marie, ou Miss Marie, alguma coisa assim. E o dono da Cartel hoje é, é o ex-sócio do Gianni Versace, que Olha vendeu a só. parte dele da Gianni e comprou a Cartel. Ele comanda a Cartel hoje. E essa cadeirinha é do Philip Stark. Essa cadeirinha é um hit deles. E o que eles fizeram? Eles convidaram estilistas para fazer o estofamento da cadeira. Que Então tem legal. a Miss Marie assinada pela Dolce Gabbana, porque é o cara da moda, então ele trouxe os caras da moda. Tem Sim. uma linha dessa cadeira que é assinada pelo Lenny Kravitz, que é design, pouca gente sabe. O Lenny Kravitz tem uma linha de design assinada por ele. Né? Então, por isso que eu estava falando. E eu me lembrei também de uma arquiteta chamada Janete Costa, que eu tive o prazer de conhecer, e eu trabalhava em loja na época. Aí a Janete chegava e mandava umas misturas de tecido pra gente, a gente falava assim, mas isso não vai dar certo nunca. Aí a gente ligava no escritório e falava assim, Janete, você tem certeza que você quer que eu faça a cadeira desse jeito? Ela falava, pode fazer. E quando a cadeira ficava pronta, a gente pegava uma pro showroom, porque era uma coisa assim, sabe essas misturas assim, zebra com espinha de peixe, é umas coisas malucas assim. Mistura mesmo assim, que você falava, não, isso não vai dar certo nunca. E ela, em poucos minutos, ela falava assim, vai dar certo. E a Janete, o forte da Janete era a hotelaria, entendeu? E ela era muito assim, ela tomava decisões importantes em minutos. Eram coisas assim de minutos. Ela batia o olho no tecido e falava, com esse, fica pronto. Não tinha essa coisa de ficar esperando, sabe? Era um raciocínio muito rápido, mas um raciocínio rápido que dava super certo. E aí eu lembrei disso. E eu estou associando ao seu trabalho porque a Janete gostava muito de arte e artesanato brasileiro. Ela, na verdade, ela era uma embaixatriz disso. Então, ela, se conhecesse o teu trabalho, ela ficaria maluca, entendeu? É, E com o certeza ela ia que aplicar seu trabalho numa cadeira. Por isso que eu é, fiz essa associação toda, entendeu? o que é legal, Vacílio, é que eu acho que a prática também, o fato da gente trabalhar muito com alguma coisa, a gente começa a
é fluido o processo de entender o que funciona e o que não funciona, né? Para gente, assim. No meu caso do têxtil, né? Eu acho que é muito fluido, assim, eu não tenho dificuldade em combinação, em entender, em mexer, em criar contraste. Porque é técnico isso. Eu trabalho há tanto tempo com isso que eu já aprendi, tá na minha cabeça, já tá no sangue isso, né? Então, eu acho Entendi. que essa habilidade ela já existe ali. Então, é É, interessante. você bate o olho na linha e já meio que tem meio certeza do resultado, né? É bem assim ou não? Exatamente, assim, eu já vou vendo, apesar de muitos testes acontecerem, às vezes erros acontecem também, mas assim, eu já entendo um pouco facilmente, assim, a minha cabeça ela já funciona, quando eu tenho que fazer um sketch, um desenho antes, eu já faço pensando na fibra, já faço vendo o resultado, para mim isso é muito claro, e às vezes eu mostro para alguém e a pessoa não consegue visualizar o resultado, né, mas é porque eu Eu que sei como. trabalho com isso, né, eu que tenho esse processo, né, então... É É, isso. o artista de verdade, o artista é desse jeito, ele monta uma paleta de cores e todo mundo olha em volta e fala assim, não vai dar certo nunca, e dá certo. Vocês, é um dom mesmo. Eu não tenho esse dom, eu olho e falo assim, eu olho e falo, eu falo isso porque eu já trabalhei com artista plástico, eu estava pensando nisso hoje, e o trabalho dele era visto pelo avesso para poder ser montado. Aí, às vezes, ele montava ali na mesa de corte dele, era papel. E eu sempre fotografava. Aí ele perguntava assim, o que você acha? E eu falava assim, não sei se isso vai dar certo. E quando ele virava o negócio, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas por que você pergunta para mim? Você sabe que vai dar certo, entendeu? Porque eu não tenho essa. É claro, né? Cada um no seu material específico. Por exemplo, eu quando Exato. projeto, porque eu sou designer de interiores, aí já é totalmente diferente. Eu bato o olho e eu consigo ser bem assertivo nisso, entendeu? Eu consigo ter Aham. esse domínio no projeto de interiores, por exemplo. Isso eu consigo. Eu consigo fazer essas combinações e não levo tanto tempo também, não. Eu consigo esclarecer isso muito rápido. Geralmente, eu brinco com as pessoas que entram no ambiente, minha cabeça funciona igual um AutoCAD, e eu já vejo tudo, porque eu fui treinado dessa forma, né? Eu fui Sim. treinado para enxergar os lugares em linhas. Eu enxergo de um jeito que ninguém enxerga, como é o caso do cinema, de tudo. Eu estou ali olhando uma coisa que às vezes está atrás do ator, entendeu? Aí eu começo a olhar uns negócios assim, achar umas coisas nos filmes que eu falo, ah, meu Deus, para que eu estou olhando isso? Para que eu estou vendo isso? Né? Bom, enfim. Projetos novos, além do mobiliário que você já falou. O que você tem de Agora, novidade? Collab com alguém? Coleções novas? De quanto tempo você lança a coleção? Vamos lá, eu esqueci de perguntar isso. Tem isso ou não? eu, eu tenho. Eu vou participar agora, em abril, da SP Art. Estou Hum, fazendo algumas peças para eles e vou lançar uma coleção única, exclusiva, que vai ser lançada na SP Art, e um outro trabalho, que é agora, começo de abril, né? certo. Como que eu penso as coleções, né, as séries, enfim, eu vou pensando intuitivo, sabe, Cílio? Eu vou vivendo as coisas e eu quero fazer alguma coisa, porque como eu testo muito, esse tempo de ateliê que eu falei no começo, de ficar testando, experimentando, aí quando eu Sim, percebo que eu cheguei num lugar, eu quero testar aquele lugar. Tanto que essa coleção entendi. essa série que eu vou lançar agora na SP Art, ela é muito diferente disso tudo que eu faço, assim. Ela é muito específica, é muito escultural, tem um outro processo, é monocromático. Então, é um trabalho bem diferente do trabalho que eu costumo fazer. Mas foi um tempo de experimento. Entendi. O ano passado eu passei metade do ano experimentando isso, sabe? E aí eu me senti pronto para lançar agora. Então é um processo que vai acontecendo, assim. E como eu sou designer também, não só artista têxtil, aí rola o lançamento agora dos móveis, aí tem tapete, que eu já desenhei tapete para uma empresa ano passado, esse ano também. Então esses projetos sempre vão Entendi. acontecendo, assim, porque
no fim é isso, né? A gente vai colocando nossas habilidades em vários lugares, né? Vários momentos Sim, e sim. vai fazendo e testando, enfim. E é o que você falou quando você fez a analogia com a moda, né? Porque é isso. Eu tenho o autoral e tenho o comercial. E o comercial, ele é É, importante porque ele fomenta o autoral, né? Ele fomenta o meu trabalho mais artístico. E eu gosto de fazer o justamente. comercial também. Eu gostei muito de ter desenhado o tapete, eu gostei muito dos móveis. Gosto muito desse processo que é bem comercial, que é outro formato, né? Que não é o Os trabalho vendo a tapetes, tapeçaria como obra de arte, né? Então eu acho os tapetes que são é para isso. que Eu tô... marca? Oi? Os tapetes que você desenhou são para que marca? São para decorar ali. É uma empresa de São Paulo e eu lancei uma Bacana. coleção de 5 tapetes para eles ano passado, que a gente lançou na DW, na Design Week. E é isso, assim, a gente vai. Eu, eu vou sendo convidado, eu vou fazer uma coleção para West Wing agora também, esse ano, em algum momento, que a gente está conversando desde o ano Legal. passado. Então, eu vou fazendo as coisas porque eu gosto também de sair do meu quadrado. Aquela coisa que a gente falou lá no início, de tipo, eu não sou eu sou uma pessoa inquieta, que quero todo tempo movimentar. Eu acho que é isso. E eu estou vivendo isso. Eu estou trabalhando só 3 anos com a tapeçaria, então é muito pouco tempo para eu me limitar, né? Então é o momento que eu posso fazer Lógico. o que eu quiser agora, É ainda. descoberta. É É, descoberta. exatamente. Lógico, sim. Não, e é experimentar mesmo. Bom, meu querido, vamos encerrar por aqui, porque para você está ficando tarde, né? E você Que precisa. vergonha! É que eu Não, sou o senhor, eu durmo muito cedo. não, mas tranquilo, é normal. E aqui também já são 1 hora da manhã. Aí tá mais tarde aí. Nossa, eu estaria morto já. Aqui, não, eu sou coruja, como eu digo para as pessoas. Eu durmo muito tarde e eu preciso dormir pouco. Meu ciclo de sono é menor do que das Nossa, pessoas, das outras pessoas. Se eu dormir 2 horas, eu fico maravilhoso. Se eu dormir 8, eu fico um desastre de manhã. É um inferno. sério? Nossa. Desde criança, eu passava a madrugada desenhando. Sempre, desde criança, foi assim. E é por fases, né? Tem fases que eu durmo bem, tem fases que eu durmo mal, mas enfim. O ser humano é desse jeito. Enfim, né? oito Vamos horas lá. da noite, normalmente 8 horas da noite eu já tô com uma energia mais baixa, assim. Eu não É, consigo criar mas, é, muito. eu te entendo. Sabe o que acontece? Você tem um trabalho mental. O trabalho mental cansa mais que o trabalho braçal, por assim dizer, né? Lógico, está associado ali o braçal também, mas o trabalho mental, ele te desgasta muito mais do que qualquer outra coisa, né? Aí você tem que ficar pensando como é que vai combinar a linha, isso tudo e tal. Isso realmente distrai a pessoa, eu te entendo. Uhum. É como, por exemplo, quando eu desenho projeto, né? Sim. Você fica exausto só de pensar naquilo ali, quando tem que modelar alguma coisa no 3D, e eu sou chato. Para modelar um 3D é um inferno. Enquanto não fica do jeito que é para ser, eu não paro. Entendeu? Sim. Eu só paro para uma coisa, para passear com a minha cachorrinha. Só isso. Não como, eu não faço mais nada. A única coisa que eu faço é o passeio da Lina de manhã e à tarde. Da 4 horas da tarde, ela senta na porta do escritório, olha para mim, fica ali olhando, e aí tem que passear, não tem jeito. É a única hora que eu paro, quando eu estou criando, né? Uhum. Escritório dentro de casa, tem Sim. que agradar o bichinho, né? Meu É querido, isso. adorei te conhecer, Gostei também, muito muito. bom, gostei muito do seu trabalho, já gostava muito, agora estou mais fã teu agora, e agora que eu sei que você é um irmão canceriano, univos Típico. canceriano. E canceriano quando encontra outro vira irmão, é uma maravilha, né? Muita acessibilidade, né? Porque a minha terapeuta falou uma frase para mim que eu nunca me esqueci. Ela falou assim: canceriano não vive o mundo, canceriano sente o mundo. E é isso, a gente sente o mundo. É por isso que tem coisas que agridem muito a gente e coisas que deixam a gente muito emocionados. Por exemplo, o diacho do Anjo Azul é um negócio que eu vejo toda vez eu choro. Toda vez eu me emociono com aquilo. Sim. É, Mas eu,
Eu brinquei outro dia com alguém e falei assim, eu sou das poucas pessoas que choram no Star Wars. As histórias do Star Wars, porque me emociona mesmo. Aquilo me emociona de uma forma, enfim, né? Essas coisas assim que a gente gosta. Quero te agradecer de novo. Eu já te agradeci ontem, quando a gente testou a live. Quero te agradecer de novo. Queria que você deixasse aqui onde que a gente encontra o teu trabalho, redes sociais, site, se tem longe online, se não tem. Faz o teu comercial agora. Eu vendo em algumas lojas, vários lugares do Brasil. No meu site tem onde encontrar, para ser mais prático. Eu não Certo? vendo online, assim, eu vendo na Buban, algumas peças específicas, mas o meu site não é de venda, o meu site é para mostrar o trabalho É mesmo, de, mas tem onde é de encontrar. consulta. Entendi. Tem onde Isso, encontrar. Tem os links, tem um link exatamente. para Bubão também, né? Tá tudo lá. Então e em São Paulo eu vendo aqui em Curitiba, Rio, alguns lugares do É só Nordeste. fala o É só endereço entrar no meu eletrônico. site e tem lá os lugares certinho, enfim. O endereço é Pode falar por Instagram www, também, enfim, o endereço é www.alexrocadesign.com.br, é isso? exatamente, .com, O Roca é com 2 Cs, tá, gente? com Para dois vocês Cs, não errarem, exatamente. tá bom? O site tá no meu Instagram também, então qualquer coisa é entrar no Instagram e só clicar ali que tem o site. E o seu Instagram é underline Alex Roca. É Exatamente, assim, não é? 2 underlines, é importante falar isso, porque as pessoas tentam me marcar e Ah, marcam são errado, 2? mas são 2 Tá, underlines, Alex Roca. Alex Roca. tá bom. Não, é importante falar isso, porque as pessoas. Sim. O que acontece? Depois da live, as pessoas começam a procurar o. Eu marco sempre e deixo marcado, né? Mas Uhum. as pessoas querem ver e depois elas me mandam. Eu vi, entrei no site dele, gostei de tal peça. Acontece, né? Eu vou. Sim. Sempre que perguntarem, eu vou falar, tá bom? Ótimo. Tá certo. Te agradecer de novo. Quer falar mais alguma coisa para o público? Deixar algum Quero recado só final? agradecer, é sempre legal poder falar do trabalho e conhecer pessoas e ter essa troca. E Sim. é isso, assim. Para quem não conhece meu trabalho, entra no Instagram, dá uma olhada, enfim. É um É, trabalho com vida, assim, com alma. Isso eu posso dizer as pe- claramente. e olha, gente, o Instagram do Alex. É Alex ou Alex? Alex? Pode chamar de Alex. Alex. O Instagram dele é bem bacana, é isso que ele está falando, as fotos são bem humanizadas, assim, não é aquela coisa chapadinha. Tem um pouquinho de tudo, né? Tem um pouco de Tem tudo. o fundo branco, o ambientado. Eu achei bem legal o teu Instagram por conta disso, dessa diversificação toda. Isso é interessante. Querido, obrigado mais uma vez. Bom descanso para você, tá bom? Obrigado. Estamos de portas abertas para você. Quando você tiver lançamento, manda para a gente que a gente publica na hora, tá bom? Porque o Legal. site, além das entrevistas, a gente tem a parte editorial também. Na verdade, a Ótimo. gente não tem mais o site, agora é só o Instagram. Então a Uhum. gente desce esse conteúdo todo para o Instagram e para todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Pinterest, todos, Pinterest, Twitter, todos, @siteárea, tá bom? Legal. Só agradecer a todo mundo que participou, Renata, parceira, Sim. enfim, a pessoa que está aí me ajudando sempre. E importante dizer que agora, começo de abril, estou na SP Art, então, para quem estiver em São Paulo nessas datas, de 6 a 10 de abril, aparece lá, que tem coisa bem Beleza. massa para mostrar. E vou te fazer já um convite no ar, porque vamos lá, não custa nada. Quando você estiver na SP Art, se você quiser fazer um link ao vivo para a gente transmitir daqui, vamos armar alguma coisa. Me avisa a Podemos falar sobre data. isso. Se você tiver lá pessoalmente e tudo, a gente dá um jeito de mostrar ao vivo e a cores. Por que não? Né? Sim, Vamos com mostrar certeza. para quem não está em São Paulo, né? Vamos usar a Sim. ferramenta.
tá É, bom? mas eu vou fazer muitas fotos, vou fazer um ensaio, inclusive, semana que vem, da coleção, de uma parte da coleção, e aí eu também te encaminho fotos. Sim, e vamos mostrar ao vivo também, é bem bacana. A gente faz Sim, um link ao vivo e você apresenta para a gente as peças. Nada melhor do que o artista para falar da própria obra do que terceiros, né? sim, O que com eu posso certeza. fazer é um texto, mas nem sempre o texto fica tão bom quanto o artista falando ao vivo e a cores. Vamos Sim, usar sim, essa ferramenta verdade. maravilhosa que é o online, Beleza, tá então. bom? Querido, Prazer, obrigado mais uma Cílio. vez. Boa noite, prazer. Parabéns pelo trabalho. Sou mais um dos teus fãs, tá bom? Ah, obrigado, muito obrigado, valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite. Namastê. Namastê. Tchau. Tchau. Conversei agora com o designer Alex Roca, ah, super simpático, nos recebeu, abriu as portas do ateliê dele, mostrou todo o trabalho dele, falou das novidades, muito bacana. Bom, fico por aqui. Aqui em Londres já são 1h25 da manhã. Essa live foi um pouco mais tarde. E às vezes a gente vai ter algumas variações de horário e eu vou avisando para vocês, tá bom? Semana que vem tem outra live e eu aguardo vocês. Não se esqueça, esse trabalho é autoral e independente. Espero vocês semana que vem. Site área, acesse esta ideia. Obrigado, boa noite.